No seu auge, o Todd Gurley era um dos jogadores mais dominantes da NFL e uma máquina de fazer touchdowns. Por 2 temporadas seguidas, ele liderou a liga em pontos marcados e ainda se tornou o jogador mais bem pago da posição. Porém, a sua carreira, que um dia pareceu estar destinada ao Hall da Fama, acabou sendo extremamente curta, e o running back desapareceu dos gramados antes mesmo de completar 27 anos. Mas afinal, o que aconteceu com Todd Gurley? É exatamente isso que iremos conferir nesse vídeo, e para começar, precisamos entender o quão bom ele realmente era. Desde a primeira vez que o Gurley pisou no gramado na universidade, já ficou claro que Georgia tinha em mãos um talento único na geração. Em sua estreia, ele teve um total de 100 jardas e 2 touchdowns terrestres em apenas 8 tentativas de corrida. E para deixar os treinadores que já estavam de queixo caído ainda mais impressionados, ele ainda teve um retorno de chute de 100 jardas que resultou em mais um touchdown. Após essa performance, ele imediatamente foi nomeado como o novo running back titular e manteve esse desempenho dominante até o final da temporada. No total, ele teve quase 1.400 jardas corridas, 117 recebidas e 17 touchdowns, e como resultado, ele foi nomeado para o primeiro time da seleção da conferência. Nessa altura, ele já era considerado um dos jogadores mais eletrizantes da liga universitária, e na segunda temporada, além de manter o seu desempenho, ele também provou que era um running back extremamente versátil. Embora seu volume de corridas tenha diminuído, ele ganhou um grande envolvimento no jogo aéreo, e em apenas 10 partidas, ele teve 10 touchdowns terrestres e 6 recebidos. Nessa mesma época, o Gurley resolveu entrar para a equipe de corrida de Georgia e conseguiu registrar o 7º melhor tempo da história da universidade na prova de 60 metros com barreiras. Até esse ponto, tudo estava dando muito certo para ele, mas durante sua última temporada na universidade, o running back teve que lidar com uma série de problemas. Nas 6 primeiras partidas, tudo havia saído conforme o planejado, e o Gurley já havia acumulado mais de 750 jardas corridas e 8 touchdowns. Porém, durante a 7ª semana, o running back foi suspenso por tempo indeterminado após ser pego vendendo autógrafos, o que na época ainda não era permitido. No final, a suspensão teve uma duração de 4 partidas, mas esse ainda estava muito longe de ser o seu maior problema. No seu primeiro jogo de volta, o Gurley acabou rompendo o ligamento cruzado anterior do seu joelho, e devido à gravidade da lesão, ele precisou ficar de fora de todo o restante da temporada. Apesar disso, ele sabia que ainda era visto como um dos jogadores mais promissores da sua classe, e por esse motivo, ele decidiu se declarar para o draft da NFL de 2015. Essa decisão acabou dando muito certo. Ele logo foi escolhido pelo St. Louis Rams com a 15ª escolha da primeira rodada. Depois de uma estreia mais lenta que serviu basicamente para avaliar a sua condição física, a sua ascensão na NFL foi tão rápida quanto na universidade. A sua primeira vítima foi o até então invicto Arizona Cardinals. Durante a partida, o Gurley teve quase 150 jardas em menos de 20 corridas e foi uma peça-chave para a vitória. A cada rodada ele ficava cada vez mais acostumado com o ritmo da NFL, o que significava ainda mais dor de cabeça para as defesas. A sua partida mais impressionante foi contra o Detroit Lions na semana 14, em que com apenas 16 tentativas de corrida, ele teve um total de 140 jardas e 2 touchdowns. Ao todo, ele fechou a temporada com mais de 1.100 jardas corridas, quase 200 recebidas e 10 touchdowns, o que lhe rendeu a sua primeira seleção para o Pro Bowl, o prêmio de calor ofensivo do ano e a 22ª posição na lista dos 100 melhores jogadores da NFL. E tudo isso no seu primeiro ano na liga, mas na segunda temporada, o Gurley acabou sofrendo uma queda de desempenho e não conseguiu ser tão eficiente correndo com a bola, e como resultado ele acabou com menos jardas terrestres, apesar de ter tido quase 50 tentativas de corrida a mais do que na temporada anterior. Porém, nem os treinadores e nem a torcida tiveram tempo de se preocupar, pois as 2 temporadas que vieram a seguir foram simplesmente históricas. O ano de 2017 já começou com novidades importantes, e a principal delas foi a contratação do coordenador ofensivo do Redskins, Sean McVay, para a vaga de head coach da equipe. Essa foi uma ótima notícia, especialmente para o Gurley, que havia comparado o antigo livro de jogadas da equipe com um ataque de ensino médio. Durante a temporada foi ficando claro que isso não era um exagero, pois a diferença de um ano para o outro foi gritante. Nas 3 primeiras rodadas, o running back teve uma média de quase 150 jardas por partida e um total de 7 touchdowns. E essa foi só uma prévia do quão impressionante seria sua temporada. Ao longo das rodadas, ele foi acumulando cada vez mais prêmios e os adversários foram obrigados a preparar um plano de jogo focado especialmente em pará-lo. E mesmo assim, nem as defesas mais fortes da liga foram capazes de fazer isso, como ficou claro na semana 15 contra o Seattle Seahawks, em que o Gurley teve um total de 180 jardas e 4 touchdowns. No final, ele fechou a temporada com mais de 1.400 jardas corridas, quase 800 recebidas e impressionantes 19 touchdowns. Graças a esses números, ele foi nomeado para o seu segundo Pro Bowl, recebeu o prêmio de jogador ofensivo do ano e por muito pouco não foi eleito o MVP da temporada, e acabou ficando em segundo lugar na votação, atrás apenas
do Tom Brady, e as recompensas pelo seu desempenho não pararam por aí, e durante a pré-temporada de 2018, o Todd Gurley assinou uma renovação de contrato com Los Angeles Rams, com uma duração de 4 anos e um valor total de 60 milhões de dólares, dos quais 45 milhões eram garantidos, o que na época imediatamente o tornou o running back mais bem pago da história. Embora esses números inicialmente tenham assustado alguns torcedores, durante a temporada o Gurley provou que valia cada centavo. Mais uma vez, o running back foi o grande pesadelo das defesas adversárias, e passou da marca das 100 jardas em 9 das suas 15 partidas, e teve uma média de quase um touchdown e meio por jogo. Mas nesse momento, quando ele estava no auge da sua carreira e parecia estar destinado a entrar para o Hall da Fama, um antigo problema que parecia ter sido esquecido há muito tempo, voltou para o perseguir. Após uma grande partida contra os Eagles com direito a quase 120 jardas e 2 touchdowns, o Gurley começou a se queixar de um desconforto no joelho, e após passar por exames, descobriu que estava lidando com uma inflamação na articulação. Aparentemente, a lesão não era tão séria, mas para garantir que ele chegaria a 100% para os playoffs, o Rams resolveu deixar inativo pelas 2 rodadas finais, e com isso, ele fechou a temporada regular de 2018 com mais de 1.200 jardas corridas, 580 recebidas, e mais uma vez liderou a liga em touchdowns com 21 no total. Após esse intervalo, a sua partida de volta foi contra o Dallas Cowboys na primeira rodada dos playoffs, e a performance do Gurley imediatamente aliviou os torcedores. No total, ele teve 118 jardas, um touchdown corrido e foi crucial para a vitória da equipe. Depois da partida, a sua condição física parecia ter voltado totalmente ao normal, porém isso estava muito longe de ser verdade. No jogo seguinte contra o Saints, que valia o título da conferência, o running back quase nem tocou na bola. Ao todo, ele teve apenas 4 tentativas de corrida e 13 jardas totais, mas ainda assim marcou um touchdown. Como seu principal jogador ofensivo foi praticamente irrelevante, os Rams tiveram uma grande dificuldade ao longo da partida, mas no final, sem esquecer de uma certa ajudinha que é considerada o maior erro de arbitragem da história, o time de Los Angeles conseguiu sair com a vitória. A performance do Gurley levantou uma grande discussão ao longo da semana, pois enquanto algumas fontes afirmavam que ele estava saudável, outras garantiam que a lesão era muito mais séria do que inicialmente parecia. E a parte mais preocupante de tudo isso é que a próxima partida seria a mais importante da sua carreira. A final acabou sendo extremamente decepcionante, assim como a atuação do running back. No total, o Gurley teve apenas 35 jardas em 10 tentativas de corrida e uma jarda negativa no jogo aéreo, mas não foi só ele que deixou a desejar, e o time inteiro de Los Angeles não conseguiu fazer praticamente nada ao longo de toda a partida, e esse acabou sendo o Super Bowl com a menor quantidade de pontos marcados da história. A derrota foi muito difícil para o Gurley, mas para o seu azar, as coisas só pioraram a partir desse ponto. Em março de 2019, exames revelaram que o running back estava lidando com uma artrite no joelho esquerdo, que provava que a situação era muito mais séria do que a equipe estava alegando. Apesar desse problema, ele jogou normalmente ao longo da temporada e se manteve como titular indiscutível, mas ao mesmo tempo foi ficando claro para os torcedores que ele não estava 100%. Embora ele tenha batido na trave diversas vezes, o Gurley não conseguiu passar da marca das 100 jardas corridas em nenhuma partida da temporada, e com exceção da sua taxa de touchdowns que continuou incrivelmente alta com 14 no total, todos os seus números caíram consideravelmente nesse ano. Preocupados com a condição do running back e com a possibilidade do seu joelho nunca mais voltar a ser o mesmo, o time de Los Angeles decidiu sair pelo mercado em busca de algum interessado em trocar pelo jogador. Porém, não demorou muito para eles perceberem que suas preocupações também eram compartilhadas pelas outras equipes, e a grande maioria não estava disposta a pagar o valor que estava sendo pedido. Segundo o jogador, entre os poucos interessados estavam os Steelers e o Bills, mas no final, ele se recusou a ser trocado para qualquer um deles e pediu para ser cortado. Esse pedido foi atendido em março de 2020, e rapidamente surgiram diversos interessados pelo running back, agora que teria um grande desconto pelo seu valor. Depois de muita negociação, o Todd Gurley assinou um contrato de uma temporada com o Atlanta Falcons por um valor total de 5,5 milhões de dólares. Essa era uma grande oportunidade para colocar a sua carreira de volta aos trilhos, mas infelizmente, a trajetória negativa o seguiu até Atlanta. O Gurley começou a temporada como titular e recebeu a maior parte do volume de corridas, mas ao longo das rodadas, ele foi perdendo cada vez mais espaço no time. No total, ele fechou a temporada de 2020 com menos de 700 jardas corridas e 164 recebidas, mas ainda teve uma boa quantidade de touchdowns, com 9 no total. Com o contrato esperado, o público ficou surpreso que mais nenhuma equipe parecia querer dar uma chance para o running back, ainda mais considerando que ele ainda tinha apenas 25 anos. Porém, mais pra frente ficou claro que ele mesmo não estava tão interessado em retornar para os gramados. Após ficar de fora da temporada de 2021 e assistir o seu antigo time ser campeão do Super Bowl, o Gurley foi questionado sobre a sua vontade de voltar para a NFL, mas ele logo respondeu que, embora tenha boas lembranças da liga e que tenha conquistas que ele jamais poderia ter imaginado,
passado, ele não sente nenhuma vontade de voltar a jogar. E para completar, ele terminou parabenizando o Los Angeles Rams e falando que ficou muito feliz pela equipe e principalmente seus antigos companheiros. E em outubro de 2022, ele confirmou que sua carreira estava oficialmente encerrada, mas considerando que ele ainda tem apenas 30 anos, o Gurley poderia estar jogando até hoje, principalmente quando consideramos jogadores como Derrick Henry, que são mais velhos do que ele e continuam atuando em alto nível. Apesar do capítulo negativo da sua jornada, que roubou o que poderia ter sido uma carreira digna do Hall da Fama, o running back sempre será lembrado por suas atuações dominantes e pelas temporadas históricas de 2017 e 2018. E por falar em eventos históricos, nesse draft tivemos uma das maiores quedas da história do evento. E para descobrir como Shedeur Sanders, que era projetado por muitos analistas como uma escolha top 10, acabou caindo para a 5ª rodada, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.